participar com a gente em mais um estudo. Primeiro, eu tenho que agradecer, dizer ao Rodrigo assim que é muito bom a gente matar a saudade, né? De fazer esses estudos, de fazer esses encontros, mesmo que de forma virtual. Mas é muito bom mesmo, é muito bacana. E aí, como eu já havia pedido, eu queria que o Creomar fizesse a oração inicial, por favor, Creomar. Fique à vontade. Então vamos lá, meus amigos queridos, elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre e Modelo, Maria Santíssima, nossa Mãe, e a todos os companheiros do plano espiritual que estão nesse momento se dedicando a esse trabalho que vem em nosso favor, nos intuir, nos inspirar, que trazem os companheiros do plano espiritual para compartilhar com esse trabalho conosco. Que o Senhor inspire, ilumine nosso amigo Márcio e a todos nós, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que serão trazidos aqui. E eu peço a todos que direcionemos nossas melhores vibrações a todos os companheiros que estão passando por momentos difíceis, por enfermidades, por angústias, sofrimentos físicos e espirituais, que a espiritualidade maior possa alcançar a todos, amparando, sustentando, esclarecendo, confortando. Muito obrigado, mais uma vez, continue conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. Então, semana passada, nós tivemos aí a Adriana falando, né? Mostrando para nós aí uma lição muito importante, a lição de número 26. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida. Agora, a lição de número 27, ela tem por título Negócios. Eu já coloquei aí na tela, quem quiser ir acompanhando o texto, é só clicar em cima dessa janelinha. Todo mundo está vendo? Todos estão vendo, né? Legal. Então, aí nós temos o Chico e o Emmanuel, né? Numa forma ilustrativa, é claro. E o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito pelo Chico, ditado pelo espírito de Emmanuel, que faz parte da coleção Fonte Viva. E são vários outros livros com praticamente o mesmo enredo, a mesma temática que esse do Caminho, Verdade e Vida. E aí eu já começo falando aqui, chamando vocês para a gente conferir aqui. Ótimo. Essa é uma imagem que resume o versículo que Emmanuel usa hoje para que a gente possa, juntos, entendermos esse propósito, essa ideia, o porquê desse título Negócios. Nessa imagem nós temos um menino em pé e várias outras pessoas ao seu redor prestando atenção naquilo que ele está falando. Esse é Jesus. Esse representa Jesus com os seus 12 anos de idade. E aí Emmanuel pega um texto tirado do Evangelho de Lucas para que a gente tome esse texto, esse versículo como base para o nosso estudo de hoje. E aí, ele é bem assim esse texto. E ele lhes disse, quem disse? Jesus. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Se a gente deixar só esse pedacinho, a gente não consegue entender muita coisa. Então, eu recorri ao Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu tive que cortar algumas partes, né? Porque é muito grande. Então, eu peguei do 46 ao 52. Nesse momento, Lucas, ele narra Jesus no templo. Era Páscoa, Maria e José, como era de costume, eles iam até Jerusalém celebrar a Páscoa, e a Páscoa representava o êxodo
lá do Egito, dos hebreus, quando Moisés conduziu todo aquele povo para o deserto, até a terra prometida de Canaã. E aí, quando terminou a Páscoa, quando terminou as festividades, eles foram embora. E era tudo a pé. Então, imagina você andar 300, 200 quilômetros a pé. E eram muitas pessoas. E aí, no primeiro dia, José e Maria não deram falta de Jesus. Eles acharam que Jesus estava com alguns amigos ou com outras pessoas. Já no segundo dia, quando Jesus não apareceu no meio do povo, estava caminhando de volta a Jerusalém, aí José e Maria ficaram preocupados. O que aconteceu? É o que fala o versículo 46. Quem puder acompanhar a leitura, fala assim, ó. 3 dias depois, encontraram-no. Achava-se no templo, sentado entre os especialistas na lei, ou seja, os fariseus, saduceus, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais, Maria e José, não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. E aí a Maria, está escrito em vermelho, ela falou assim, filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. E aí Jesus, como eu já falei, ele tinha apenas 12 anos, e ele responde assim para Maria, mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse Jesus. Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos assuntos de meu pai? Então Jesus responde a Maria e a José, dizendo assim, onde mais eu poderia estar se não fosse na casa do meu pai? Onde mais eu deveria estar se não fosse cuidando das coisas de meu pai? E aí o 50 fala para a gente, o versículo 50 fala assim, ó, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Jesus voltou com os pais para Nazaré e era-lhes obediente. E a sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Assim Jesus crescia tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Então, Emmanuel nos convida a essa reflexão. Por isso que o título tem o nome de negócios, né? No versículo, Jesus fala assuntos, mas é equivalente. Então, quando Jesus fala, eu tenho que estar aqui para resolver os negócios de meu pai, os assuntos de meu pai, é a essa reflexão que Emmanuel nos convida. E eu quero que vocês olhem para a tela, que eu estou projetando também, e eu queria que vocês guardassem bem essa imagem, porque Jesus, quando ele cumpre com toda a sua passagem aqui no plano físico, aqui na Terra, encarnado, ele leva 3 anos difundindo o seu ministério, cuidando dos negócios de seu pai. E a gente precisa entender que negócios são esses. Jesus não veio para acumular riquezas materiais. Jesus não veio para angariar títulos. Jesus não veio para que os interesses dele fossem levados em consideração, mas sim aquilo que o próprio Deus ordenou que ele fizesse. Vai e mostra para o povo que existe um único Deus, porque até então, como é sabido por todos nós, havia uma infinidade de outros deuses. Deuses feitos pela mão do homem, de ouro, de prata, de barro, de madeira. E aí a missão de Jesus foi o quê? Mostrar-nos o Criador através do seu comportamento, através das suas palavras. E Jesus cumpriu com essa sua obrigação,
Por isso, hoje, de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o entendimento que nós temos pela terceira revelação, nós podemos dizer: Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Só para a gente fazer um adendo também, Ismael é um espírito que cuida do Brasil. Mas isso é assunto para a gente ir tratando também ao longo de outros encontros. Mas eu só queria que vocês guardassem bem essa imagem que eu projetei aqui. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. E aí Emmanuel começa então o texto falando assim para nós, ó. O Márcio, o Rodrigo, o Creomar, todo esse pessoal que está agora aí assistindo, que está participando desse estudo, está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Ah, mas eu gosto também de buscar as coisas de Deus, eu também me dedico aos trabalhos cristãos. Ótimo, maravilha. Mas quando Emmanuel nos chama a atenção numa reflexão como essa, nós precisamos entender que isso é tão atual como as décadas atrás, quando isso foi ditado pelo Chico. Eu posso ser espírita, eu posso me esforçar em mudar, eu posso me esforçar em fazer o bem, mas ainda nós patinamos, nós escorregamos quando nós temos que decidir que caminho tomar. E nós vamos esmiuçar bem isso daqui a pouco. Aí o próprio Emmanuel continua falando assim, ó. Algumas pessoas, alguns, passam a existência inteira, ou seja, a vida toda, observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, essas pessoas utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Então, o que Emmanuel está nos falando aqui? Existe, sim, a necessidade de se conviver em sociedade. Existe, sim, a necessidade da troca, das parcerias, dos negócios, para que a gente possa subsistir. Independente do regime político, se é presidencialismo, comunismo, né, não importa se é monarquia, nós vivemos em grupos para que a gente possa preservar a espécie. E Emmanuel está falando para nós aqui o seguinte: algumas pessoas passam a vida toda prestando atenção, buscando lucro, querendo tirar vantagens, querendo fazer inúmeras coisas para a obtenção de dinheiro. O Espiritismo jamais vai condenar aquele que trabalha de forma honesta, aquele que trabalha de forma séria, sem lesar os outros, para que ele traga para dentro da sua casa, para que ele ofereça à sua própria família uma vida confortável. Não é errado você trabalhar. Não é errado você querer, de tempos em tempos, trocar o seu carro. Não é errado, de repente, você falar, eu quero ter uma casa com piscina. Não é errado. O erro está onde? Na falta de equilíbrio. Nós vamos entender que equilíbrio é esse. Eu preciso prover as necessidades da minha família, físicas e espirituais. É aí que mora o perigo. Quantos são os pais ou as mães que dedicam horas e horas e horas e horas ao seu trabalho secular e acaba por deixando de lado a educação do próprio filho? Acaba por terceirizar isso. Enfim, o pai e a mãe, quando eles são agraciados por Deus, Deus fala assim, olha, vocês vão tomar conta desse espírito, esse espírito vai ser o filho de vocês, é para sempre.
A responsabilidade dos pais é para sempre. Independente se ele tem 1 ano ou se ele já tem 50 anos, você precisa conduzir esse filho ou essa filha de modo a ele entender que existem coisas muito mais importantes do que os bens materiais e que existe um Deus e que esse Deus tem normas, tem leis que regem o universo e que garante, através dessas leis, a nossa felicidade, a nossa saúde, enfim. Isso é apenas para a gente entender. E eu convido a todos a pensarem sobre isso. Quanto tempo eu estou gastando no meu trabalho secular, no meu trabalho, na minha profissão, e quanto tempo eu estou gastando no trabalho, na obra do Cristo. Existe um detalhe também muito importante que a gente precisa entender, que não adianta eu dedicar horas e horas e horas ao trabalho cristão se esse trabalho não tem qualidade. Se esse trabalho é feito de uma forma meio que, estou meio chateado, mas eu tenho que ir lá. O seu coração, o seu sentimento é que faz com que esse trabalho se torne um trabalho abençoado. Eu não sei qual é o coração do Rodrigo, mas eu sei qual é o meu. Então, se eu me dedico a fazer um trabalho, se eu me dedico a trabalhar na causa do Cristo, eu preciso me perguntar qual é o sentimento que eu estou naquele momento. Aí Emmanuel continua assim, ó. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. Ou seja, as pessoas se dedicam a entender, as pessoas se dedicam a conhecer fórmulas, métodos, estatísticas, para que elas consigam, né, se sobressair, para que elas consigam deter, absorver dinheiro, posses. Mas isso tudo é precário e transitório. Volto a repetir, não é errado você querer estudar, você ter uma graduação, uma pós-graduação, você querer se especializar na sua profissão para que você tenha uma remuneração melhor. Não é errado. Mas a gente precisa entender que tudo isso é precário e transitório. Ou seja, uma hora ou outra, isso vai passar, isso vai acabar. E aí Emmanuel completa assim, ó. As bolsas mais fortes sofrerão crises. Quantas foram as crises que nós já vimos no mundo todo? A mais significativa, acredito eu, foi a quebra da bolsa em 1929, se eu não estou errado, nos Estados Unidos, na Grande Depressão, onde o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato, está falando Emmanuel aqui. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Então, quando nós conhecemos o Espiritismo, a partir daquele dia, a gente começou a se cobrar, a gente começou a ficar incomodado. Né? Quantas são as pessoas que eu, você, que todos nós já vimos e ouvimos falar, quando eu ficar velho, eu vou me dedicar ao trabalho no centro espírita. Quando eu estiver aposentado, eu não tiver mais que trabalhar, pagar a faculdade do meu filho, não tiver isso, aquilo, outro, aí eu vou trabalhar na causa do Cristo. Quantas pessoas? Inúmeras. Inúmeras pessoas já disseram assim, eu não tenho tempo. Muitas pessoas já disseram assim, eu não consigo. Não tem jeito. Então a gente precisa enxergar, a gente precisa começar a mastigar tudo isso que o Emmanuel está trazendo para a gente, porque nós temos o exemplo muito, muito vivo para que a gente possa mudar
essa nossa postura. E aí, finalizando essa parte, Emmanuel fala assim, ó, frequentemente, lembram-se disso muito cedo. É isso, Rodrigo? Muito tarde. Quando o corpo permanece a morrer, só então quebram o esquecimento fatal. Então, nós precisamos aproveitar esses nossos estudos, a gente precisa aproveitar a imensidão de livros, de obras que estão a nosso dispor. Nós precisamos aproveitar isso e falar assim, meu Deus, eu preciso me modificar nesse sentido. Eu preciso fazer diferente. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Então, Emmanuel está falando assim para nós, em resumo dessa primeira parte. Olha, as pessoas estão se preocupando mais em ter do que ser. Eu tenho, tem nada. Nem o corpo que você acha que é seu de verdade. Você vai, depois que o espírito se desligar dele, ele vai se decompor. Então, nem o nosso próprio invólucro carnal é nosso. Então, quanto mais um carro, quantas são as pessoas que ficam assim, transtornadas quando aparece um risco no carro? Quando um passarinho acaba lançando, né, as suas fezes em cima do teto do carro, você já fica preocupado porque aquilo vai manchar a pintura do carro. Enfim, qual é o tamanho da nossa preocupação em relação às coisas materiais? Como é que nós estamos nos comportando em relação às coisas espirituais? Por isso eu fiz uma analogia para a gente entender que todos nós somos trabalhadores. Todos nós podemos e devemos cumprir com os mandamentos do Cristo, com as leis morais de Deus. E aí nessa tela eu coloquei para a gente assim, ó. Na tela anterior estava Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. Agora eu coloquei Jesus, o CEO espiritual do nosso planeta. O que é CEO? CEO. Alguém sabe? Está relacionado, obviamente, com a administração. É o Chief Operational Organization. Diretor executivo. Office, desculpe. Chief Executive Office. É o Big Boss lá, é o alto mandatário da empresa para assuntos financeiros, mercadológicos, negócio de administração mesmo. Boa. É chefe executivo de trabalho, algo assim, se a gente for levar na tradução. Esse CEO, esse chefe, esse manda-chuva, esse grande administrador, ele tem que resolver e tomar decisões importantes. Ele tem que gerenciar os recursos e operações gerais de uma organização. Ele tem que atuar como ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho de administração. Então, nós vamos transitar nessa linguagem administrativa para nós entendermos o porquê que Jesus disse assim, eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai. Eu tenho que tratar dos assuntos do meu Pai. E aí a gente vai, então, dar uma passagem rápida no currículo vitae de Jesus. Olha, Márcio, mas por que isso? Porque depois, no final, tanto eu como cada um de vocês, a gente precisa ver se nós, como trabalhadores da última hora, nós temos um currículo vitae a apresentar no momento do nosso desencarne. Olha que coisa interessante. O que é que eu já fiz
para o trabalho do Cristo. Se eu tiver que enumerar, o que eu já fiz? Eu já dei palestras, já servi sopa, já fiz assistência fraterna, já fiz isso, fiz aquilo. Legal. Jesus tem um currículo fantástico, que durante esses 3 anos de ministério que eu já falei para vocês, ele deixou gravado no seu currículo vitae, que ajuda a gente também a escrevermos o nosso, 35 grandes feitos. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, a explicação sobre a multiplicação dos pães. O senhor Nivaldo está por aí? Acho que não, né? Não, acho que não. Não. E aí, então, eu quero trazer para vocês de uma forma assim muito sucinta, muito resumida, o currículo vitae de Jesus. O que ele fez em 3 anos? Eu conheço a doutrina espírita, vai para 11, 12 anos. E eu, quando comecei a entender, a estudar essa lição, eu falei, meu Deus do céu, meu currículo tem uma folha só. Aí eu parei para olhar e falei, não, meu currículo tem meia folha só. Aí eu parei para olhar de novo, Rodrigo, eu falei, não, meu currículo tem só o cabeçalho. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque nós somos convidados a trabalhar na causa de Jesus. Se a gente acompanhar aqui esses 10 primeiros itens, Jesus transformou água em vinho no casamento, Jesus curou o filho de um oficial do rei, Jesus curou um paralítico em Betesda, uma cidade, Jesus promoveu a primeira pesca milagrosa com os próprios discípulos, quando eles estavam desacreditados, também libertou um obsediado em Cafarnaum, naquela época era tido como endemoniado, hoje nós sabemos que é uma obsessão, né? Uma subjugação de um espírito inferior em cima de uma pessoa. Jesus também curou a sogra de Pedro, Jesus curou um leproso, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, Jesus curou a mão de um homem que era ressequida, mirrada, que impedia esse homem a trabalhar. Ele também curou um criado de um centurião, despertou o filho da viúva de Naim. E é importante eu colocar essa palavra despertar, porque a grosso modo a gente entende como ressuscitar. E ressuscitar, trazer um espírito que já se desligou de um corpo físico, isso vai contra as leis divinas. Então, não dá para a gente entender como espírita, nós precisamos buscar esse conhecimento mais a fundo e dizer o seguinte, que esse filho da viúva de Naim, assim como Lázaro, ele estava num estado de catalepsia, quando os órgãos internos estão numa frequência muito baixa, a respiração está extremamente curta, e naquela época as pessoas não tinham a mínima noção sobre isso. Então, ao invés de nós falarmos Jesus ressuscitou, nós temos que falar Jesus despertou, porque ainda era possível aquela trama toda que envolve o espírito, Jesus simplesmente reorganiza aquilo e traz a atividade física de novo desse filho da viúva de Naim. Também curou outro obsediado, que era cego e mudo. Jesus lá no mar acalmou a tempestade, curou outro obsediado. Aquela mulher que passou décadas, eu acho que 12 anos, 15 anos, me falha a memória, sangrando com hemorragias, Jesus simplesmente passou por ela, ela tocou na veste de Jesus, pela fé dela, ela foi curada. Também a filha de Jairo foi despertada, né? Estava como morta e Jesus a despertou. A cura de 2 cegos, cura de um homem que era mudo e estava obsediado, a primeira multiplicação de pães, que foi muito bem explicada sob a luz do livro da Gênesis, pelo senhor Onivaldo. Jesus anda sobre as águas, ou seja, Jesus estava atravessando o mar da Galileia, eles estavam dentro do barquinho, Pedro falou, Senhor, eu posso ir junto? Pode, vem. Né? E a gente sabe que o Pedro acabou caindo
para dentro d'água. Também ele curou a filha de uma mulher na Cananeia, curou um surdo e gago na cidade de Decápolis, teve uma segunda multiplicação de pães, curou um cego em Betsaida, curou um jovem lunático ou obsediado, e o 26 fala que Jesus paga o imposto. Então não foram apenas, entre aspas, os milagres da cura física, mas Jesus também nos exemplificou a importância de nós nos submetermos aos governantes. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Esse número 26, ele resume bem a nossa lição de hoje. O que é de César, o que é de Deus é de Deus. É preciso ter equilíbrio. Ok? A cura de um cego, cura de uma mulher que andava curvada, cura de um hidrópico, pessoa que tinha uma hidrocefalia, um pouco assim de acúmulo de líquido na cabeça. Jesus reverteu aquilo. O despertar de Lázaro, a cura de 10 leprosos, sendo que depois só voltou um, os outros 9 seguiram a vida deles. A cura do cego Bartimeu, a figueira é amaldiçoada, restauração da orelha de Malco. Ou seja, Pedro foi lá no jardim do Getsemane e cortou a orelha do Malco, lá, o soldado. Jesus falou: Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido, Pedro. E por fim, a segunda grande pesca, quando Jesus já estava desencarnado, nos 40 dias que ele passou ainda junto com os seus discípulos, porém em perispírito. Ok? Então, por que nós estamos trazendo isso? Porque Jesus é o modelo mais simples que nós podemos entender. Olha como que a misericórdia divina é maravilhosa. Deus, na sua grande supremacia e bondade, ele falou assim, ó, eu vou mandar Jesus aí, ele vai andar entre vocês, ele vai se fazer homem como vocês, para vocês entenderem que dá para fazer a coisa certa, que dá para fazer a coisa direita. Por exemplo, Jesus escolhe Pedro. Pedro, um semi-analfabeto, bruto, grosso, rústico, sistemático. E aí Jesus, através da sua fala, através dos seus exemplos, através do seu comportamento, Jesus consegue mostrar a Pedro que é possível se melhorar. E aí eu coloquei aqui 2 quadros, esse slide e um outro, falando sobre as habilidades comportamentais importantes de Jesus. Jesus tinha a capacidade de liderar pessoas. Será que nós temos? Será que eu tenho? Não sei. Para que eu consiga liderar uma pessoa, para que eu consiga liderar uma equipe, eu preciso ter o quê? Primeiro item fala para nós assim, ó, postura exemplar no dia a dia. A minha postura é exemplar no dia a dia? Todos os dias? Não sei. Jesus não apenas dizia o que deveria ser feito, Jesus ia lá e mostrava. Um líder tem que fazer isso. Se você está trabalhando na causa do Cristo, se você se intitula cristão, se você fala, eu sou espírita, você precisa começar a observar o comportamento de Jesus diante das pessoas. Jesus influenciava as pessoas inspirando-as. Ou seja, Jesus não era aquele irmão ou aquela irmã que, de repente, no momento em que você está começando na casa espírita, ele chega e já te dá uma porretada na cabeça. Ele já chega e fala, Rodrigão, isso daí que você aprendeu na outra religião lá não serve. Ô, Rodrigão, isso daqui tá errado. Ô, Valdir, isso daqui deixa para lá. Não. Jesus inspirava as pessoas, elogiava as pessoas. Jesus entendia as limitações de cada um.
Jesus também tinha propósitos claros. Ele mostrava para as pessoas algo além do imediatismo. Então, nós precisamos ter essas características para que a gente possa ajudar, para que a gente possa seguir juntos, evoluirmos juntos para a perfeição. Jesus também nos convida, como trabalhadores da causa cristã, a desenvolvermos a nossa inteligência emocional. Por isso que o Espiritismo é conhecido como a fé raciocinada. Eu preciso ter empatia. Jesus tinha empatia, Jesus olhava para as pessoas e Jesus sentia toda aquela dificuldade que a pessoa vivenciava. Nós precisamos ter empatia pelos outros. Dentro da casa cristã, fora da casa cristã. Nós precisamos sentir, nós precisamos perceber, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Jesus também tinha sua própria automotivação. Através do quê? Da oração. Eu não posso ligar para o Creomar e falar assim, Creomar, você está bem hoje? Ô, Márcio, eu não estou. Aí eu vou falar um monte de versículos bíblicos, vou falar um monte de citações de Emmanuel, vou falar um monte de citações de André Luiz, para o Creomar ficar motivado. É legal, de repente é bom, mas eu não posso fazer isso. Nós precisamos nos automotivar. E nós conseguimos isso através da oração. Nós precisamos ter habilidades sociais. Nós precisamos saber nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos ter controle emocional. Nós precisamos ter autoconsciência. Nossa, Márcio, mas tudo isso é só um começo. Jesus, ele tinha uma eficácia analítica e contextual. O que é isso? Jesus sabia lidar com um grande volume de informações. Quantas foram as pessoas que chegaram até Jesus com os mais diversos problemas e Jesus sabia lidar com aquela situação? Quantos de nós não conseguimos lidar com as diversas pessoas que nos procuram por uma assistência fraterna? A pessoa chega precisando, falando, e você espana, vamos falar de um termo bem simples assim, fácil. Você já quer sair fora. Nós precisamos ter pensamentos rápidos e segurarmos a nossa boca para a gente não falar sem pensar. Nós precisamos analisar situações como Jesus fazia, ver os prós, os contras, para a gente poder tomar decisões certas. Nós jamais podemos aconselhar alguém à base da doutrina espírita sem que nós tenhamos conhecimento espírita. Eu não posso falar da experiência de vida que eu tenho. Eu preciso falar o que Jesus faria naquela situação. Nós precisamos olhar as variáveis internas e externas. De repente, a pessoa te mostra ser uma coisa e, na verdade, ela tem todo um conflito dentro de si que causa todo aquele problema. Nós precisamos também ter aptidões para negociar. Negociar o quê? Negociar aquilo que a pessoa está colocando à sua frente. Nós precisamos sempre, quando nós falarmos ao outro, nós precisamos buscar resultados positivos. A pessoa chega para fazer uma assistência fraterna, ela não pode sair dali pior do que quando ela chegou. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante a nossa capacitação. Por isso que é importante nós termos tudo isso que já foi falado até aqui. Nós precisamos entender, nós precisamos reencontrar as pessoas. Não adianta eu dar uma assistência fraterna no centro espírita e virar as costas para aquela pessoa. Não! Se ela permitir, eu preciso fazer uma nova assistência fraterna, eu preciso ter mais de um encontro com aquela pessoa.
E eu preciso ter habilidade para falar e para ouvir. Nós temos habilidade para falar. Para ouvir é difícil. E numa assistência fraterna, que é um trabalho extremamente importante dentro da casa espírita, nós, eu falo por mim, temos o hábito de falar e não ouvir o que a pessoa tem a dizer. E uma coisa que é muito importante que Jesus fazia e que nós podemos imitá-lo dentro desse trabalho cristão são as perguntas. Nós precisamos fazer as perguntas certas nos momentos certos. Parece meio piada, né? Parece meio bizarro, assim. O cego na frente de Jesus, e Jesus vira e fala para ele assim: o que queres que eu te faça? Rodrigão, você está lá sem enxergar, nasceu cego, Jesus chega, está vendo que você é cego, mas aí Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça, Rodrigo? Parece piada, mas não é. É uma pergunta certa, no momento exato. Jesus falou assim, ó, o que você quer? Senhor, eu quero ser curado. Vai, a tua fé te curou. Então eu preciso observar o óbvio. De repente a pessoa está chorando, a pessoa está sofrendo porque perdeu um ente querido. Eu não posso chegar nela e falar assim, Arraiz, eu não posso falar assim, ó Arraiz, não chora não. Chora não, Arraiz, o espírito é imortal, viu? Daqui a pouco vocês vão se encontrar de novo. Então, nós precisamos ter esse jogo de cintura nesse sentido. Nós precisamos ter habilidades interpessoais. Nós precisamos criar vínculos dentro da casa espírita. Cada um de vocês vai responder na sua própria consciência. Você tem amizade com todas as pessoas que frequentam a sua casa espírita? Ou tem um ou outro que você olha meio torto, você fica meio assim, meio assado? Cada um responde o seu. Jesus ensinou a gente a solucionar conflitos interpessoais. Havia brigas entre os discípulos? Claro que sim. Mas Jesus ia lá e solucionava. De repente, dentro de um trabalho cristão que nós estamos realizando, pode haver, sim, uma desinteligência, um momento ali, né? E nós precisamos tentar resolver a situação. Nós precisamos tentar ajudar a manter a harmonia dentro da casa espírita. Jesus comunicou-se com a sua equipe o tempo todo. Jesus indicou o caminho a ser seguido. Então nós precisamos vivenciar o amor do Cristo, por mais difícil que isso seja ainda para nós, mas nós precisamos falar assim, ó, dá a mão para mim e vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto? Vamos evoluir juntos? É essa a ideia do Cristo. Nós precisamos ter uma visão a longo prazo. Nós somos muito imediatistas. Quando alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente já fala, pronto, acabou. Tô de mal de Deus, não quero mais saber desse tal de Deus aí não, acabou. Então a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre atualizado, ouvindo palestras, ouvindo outros oradores, para que a gente possa entender uma ideia, uma outra visão. A gente precisa ter facilidade no aprendizado, a gente precisa saber gerir melhor o nosso tempo para lidar com as urgências, o planejamento futuro. E, principalmente, a gente precisa ter ousadia dentro da casa espírita. O que é isso, Márcio? Por que eu tenho que ser ousado dentro da casa espírita? Porque se você não tomar atitudes, se você não se colocar à disposição do trabalho, você vai passar 10, 15, 20, 30 anos sentado apenas ouvindo as palestras. Ah, mas isso é ruim, Márcio? Não, não é ruim. É péssimo.
É péssimo. Por quê? Porque eu não me proponho a trabalhar. Eu não estou dizendo que todos têm que ser oradores. Eu não estou dizendo isso. Matemática eu pode dizendo parecer que uma você matéria precisa, de repente, se difícil. Não é, né? relacionar com Então, os nem se outros fala. membros Mas aí da sua casa espírita e falar assim, olha, gente, eu quero trabalhar. Eu quero servir sopa. Eu quero levar a cesta básica. Eu quero dar assistência fraterna. Eu quero dar passe. Eu quero isso, eu quero aquilo. É ser ousado. E não ficar sentado apenas ouvindo. Você simplesmente está demorando-se, né, na sua evolução. Mais uma vez, aqui o texto vem falando que nós precisamos ter a capacidade de ouvir, saber o momento certo para falar e também saber intermediar duas pessoas ou mais pessoas. Isso é importante. O trabalhador espírita, ele precisa desenvolver uma criatividade também. Ele precisa ter interesse por aprender. Ele precisa também fazer links, conexões, ter uma variedade de ideias muito grande. Se não fosse assim, nós não estaríamos hoje falando através da internet. Pararam para pensar nisso? E nós precisamos ser flexíveis. Por exemplo, eu gosto muito de conversar com o senhor Aragão, a dona Dalva, pessoas assim que começaram, né, que trouxeram a luz do espiritismo aqui para Sertãozinho, e eles me falavam como era a coisa antigamente. Todo mundo sentado, a pessoa pegava o evangelho, lia lá um trecho, falava, e muitas vezes a pessoa que estava sentada não conseguia interpretar, entender o que estava acontecendo. Hoje, nós temos os recursos tecnológicos, nós temos o projetor para colocar as imagens, nós temos o microfone, nós temos isso, nós temos aquilo dentro da casa espírita. E quantas são as casas espíritas ainda que relutam em colocar um projetor? Ou não tem isso? Ou eu estou falando demais, Rodrigo? Não, não tá não. Nós temos um pessoal ainda, e eu não estou dizendo em questão de idade, eu estou querendo dizer em questão de flexibilidade. Pessoas que não querem colocar um projetor, pessoas que não querem usar um microfone, pessoas que não querem usar esses recursos para não estragar a obra. Agora imagine se a gente tivesse a cabeça ainda limitada. Não está podendo ter reunião presencial, não vai ter reunião de jeito nenhum. Nós estamos na pandemia, não pode. Cada um na sua casa fazendo evangelho no lar. Imaginou? Então, quando eu trago todas essas características do Cristo, eu estou querendo mostrar para mim e para vocês o quanto que nós precisamos nos melhorar. Não é porque eu já li todas as obras básicas da doutrina, não é porque eu já li os mais de 400 livros do Chico Xavier, não é porque eu já vi todos os livros, todas as ideias de Joana de Ângeles sobre a psicologia humana, que eu estou pronto. Não estou, não. Não estou. E ai daquele que pensa que por conta da quantidade de livros que leu, ele é um bom espírita. Eu afirmo sem medo de errar. Sabe aquela senhorinha analfabeta, de 80 e poucos anos, que pega o seu terço todos os dias, 6 horas da manhã, e faz lá o terço, rezando com as bolinhas ali do rosário, lá, não sei como é que chama aquilo lá? Ela é muito mais cristã do que muitos espíritas que a gente conhece, a começar de mim. Porque ela tem fé verdadeira. E não a arrogância dos pseudo-sábios. Então a gente precisa colocar isso na cabeça.
Jesus, com 12 anos, ele falou: eu tenho que estar aqui no templo para cuidar das coisas do meu pai. E nós também precisamos cuidar das coisas do nosso Pai maior, que é o próprio Deus. E aí, já para a gente encerrar, para a gente fechar, concluir todo esse nosso raciocínio, eu convido vocês a olharem de novo para a tela, que está falando assim, ó, já no final das explicações de Emmanuel. Deus permitiu as transações no planeta, ou seja, as negociações, para que aprendamos a fraternidade. Nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Então é assim, por que que existe fome no mundo ainda? Alguém sabe dizer? Por que que ainda muitas pessoas morrem de fome? Um dado estatístico, a cada 3 segundos, 1, 2, 3, uma pessoa morre de fome no mundo. Por quê? Um de cada vez, vai. Não precisa atropelar, não. Quem gostaria de comentar sobre isso? Ninguém? Tudo bem? Por que que nós ainda damos muito mais valor à conquista de Marte do que a erradicação da fome? Porque é muito mais vantagem eu, líder de uma grande nação, querer colocar uma colônia lá em Marte. Isso vai me gerar retorno financeiro e tecnológico. E, em relação à fome, isso não vai me render votos no futuro. Isso não vai fazer de mim uma pessoa mais importante. Então, é justamente essa a lição que Emmanuel quer nos trazer. Os nossos interesses efêmeros. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é lucrativo? Quantas vezes nós dedicamos 90% do nosso tempo para o nosso ganho de dinheiro, para o nosso sustento, o sustento da nossa família, e colocamos apenas 10% para o plano espiritual? É isso que Jesus quer falar, é isso que Jesus quer nos mostrar, é isso que nós precisamos abrir a nossa mente. Nós temos a evangelização infantil no Centro Espírita Deus e Caridade, e a Adriana, minha esposa, é quem coordena aquele trabalho maravilhoso. É um trabalho incrível, né? Onde você começa a educar desde o bebezinho até o adolescente, falando, mostrando sobre a doutrina, etc. e tal. E isso é muito importante, mas nem todos os pais ou responsáveis veem dessa maneira. Essa evangelização acontece aos sábados. E essa evangelização, você é convidado como pai a ir lá para o fundo do centro, em umas salas reservadas, para você também participar da evangelização. Muitos pais aceitam, o que é muito bom, e outros pais não. Simplesmente deixam as suas crianças lá no centro espírita, aos cuidados das evangelizadoras, e vão fazer compras no centro da cidade. Vão no mercado, vão cuidar disso ou daquilo, mas não participam de um momento tão importante na vida do seu filho. É isso que nós queremos passar para vocês hoje. É isso que eu preciso refletir dentro da minha cabeça, porque eu sou pai. Como é que eu estou me comportando em relação ao Benício? Eu estou dando a atenção devida que esse espírito recém-encarnado merece? Precisa? Eu estou sendo exemplo cristão para ele? Quando eu falo que eu trabalho na causa do Cristo, primeiro eu tenho que trabalhar dentro da minha casa, para depois eu querer trabalhar fora.
Não adianta a mulher ou o homem espírita passar o dia inteiro dentro do centro espírita e chegar em casa não saber acolher a sua família. Vocês conseguem perceber como que é difícil, como que mexe com a gente todas essas questões espíritas? Ou seja, eu preciso abrir a minha consciência, eu preciso treinar a minha mente. Eu preciso fazer o que o Cristo fez. Não é impossível. Por isso que a gente recebe essas informações tão importantes de espíritos de uma elevação moral tão grande como Emmanuel. E aí, para a gente fechar, eu trago aqui o último slide falando assim, ó. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Em outras palavras, eu preciso me dedicar a fazer o bem, a ser caridoso, a perdoar, a amar, porque eu não sou desse planeta. Eu estou vivenciando uma experiência carnal, mas eu sou um espírito e eu vou regressar à pátria espiritual. E qual vai ser o meu currículo? Na hora que eu chegar lá, o que eu vou ter para apresentar? Eu passei por determinada prova, sim ou não? Eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. O que foi que eu fiz com esse trabalho tão importante? Eu juro para vocês que eu me pergunto todos os dias, o que é que eu vou apresentar no final desse meu trabalho? Pessoal, liguem os microfones, quem quiser, vamos acrescentar, vamos concordar, vamos discordar do que foi falado, do que foi passado, para que a gente possa engrandecer esse estudo. Eu só queria deixar essa última tela. Alguém já assistiu esse filme? A Procura da Felicidade? Já assistiu, Rodrigo? Com Will Smith, o filhinho dele e tal. É uma história real, é uma história incrível de um homem que gostaria mesmo de encontrar a felicidade financeira, isso, aquilo, outro, né? Ele acabou ficando sozinho com o filho dele, etc. e tal. E ele luta por esse sonho. Tanto é que ele vai trabalhar na Bolsa de Valores. Mas em nenhum momento ele esqueceu o que é mais importante para ele: a família, o filho. Então, quem puder assistir, assista. E tem absolutamente tudo e mais um pouco com esse nosso estudo de hoje. Tudo bem? Rodrigo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. O Márcio, assim, como você colocou, né, acho que a gente hoje vive momentos muito diferentes que se vivia no passado, na época dos nossos pais, né? A procura hoje, nem digo tanto por questões materiais, né? Mas a questão do consumismo, hoje estamos muito mais expostos ao consumismo do que épocas anteriores às nossas, né? E o que a gente mais percebe hoje é uma busca infinita, né? Na realidade, atrás do dinheiro, né? Mas não que fique quando a gente comenta atrás do dinheiro, que é aquilo que se busca só o dinheiro, é que a necessidade hoje
ela aparentemente é muito maior, né, pela sobrevivência, pela exposição ao consumismo, pela maneira de se criar os filhos hoje, né, mas, assim, como você disse, né, ninguém aqui é egoísta ao ponto de dizer que não possa se trocar um carro, não possa se vestir bem, não possa se fazer uma viagem, mas o equilíbrio, né? O equilíbrio é a base de tudo. Acho que em tudo que a gente busca em nossas vidas, né, em todos os setores, eu acho que o equilíbrio é o que sempre pode fazer o diferencial entre as nossas escolhas, né? Sem dúvida, é o que realmente faz, né? Sim, É o que realmente faz a diferença. Isso é muito importante. A gente precisa tentar alcançar esse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, né? A gente precisa entender sobre isso. Pessoal, mais alguém? Ô, Márcio, Oi. deixa eu só primeiro te parabenizar. Foi muito produtivo, proveitosa, né, o nosso bate-papo aí. E só lembrar o seguinte, que nos dias que a gente vive hoje, acho que não é à toa, né, que a pandemia aconteceu, que essas questões foram trazidas. É só a gente pensar o seguinte, às vezes você tem lá, sei lá, 100, R$ 200 sobrando, né, na sua conta, e a vida te coloca uma situação seguinte, né, aparece alguém precisando lá de uma cesta básica, de um remédio, sei lá, de um gás, e, e aí você fazer a seguinte pergunta, né, será que esses R$ 100 são mais importantes para eu comer uma pizza no final de semana, para eu dar uma volta no shopping, para eu comprar uma camisa? Ou será que eles vão ser mais proveitosos, né, para aquela família que está sem o gás, né, que está, às vezes, com a energia para ser cortada, né, que está lá quase que em desespero para comprar um remédio? Então, acho que é importante a gente fazer essas reflexões, porque todas as oportunidades que são trazidas para nós, né, é porque a gente tem alguma coisa para contribuir com aquilo. É uma oportunidade bendita, né, que nos é dada para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com alguém que está precisando e, obviamente, trabalhar, né, essa questão da avareza, do egoísmo, né, de uma maneira pequena, aparentemente, mas já, né, de uma importância muito grande para quem está recebendo. Sem Vejo dúvida, dessa maneira. é muito importante isso que você fala. Nós precisamos treinar o desapego. Essa camisa não é minha. Essa aliança não é minha. Esse cabelo não é meu. Nada é meu. Nada é nosso. Nós precisamos saber dividir. Nós precisamos saber doar. Jesus, ele não precisava se preocupar. Ele recebia todas as ajudas necessárias. E Jesus, em nenhum momento, ficou pensando: será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter onde dormir amanhã? Será que isso? Será que aquilo? Será? Jesus simplesmente foi e fez o seu melhor. E ainda bem que nós temos essa rica oportunidade de entender isso. Isso é a cereja do bolo, né? Rodrigo, se não tiver mais ninguém, eu gostaria de convidar a Alice para fazer a prece final. Pode ser, Alice? Pode ser? Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Gratidão a todos vocês aí pelo carinho, pela companhia, e que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja sempre.